Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder ter a sua companhia, amiga e fraterna, em mais um vídeo aqui nesse nosso canal do YouTube. Hoje, nesse sábado, dia 29 de setembro de 2018, estamos finalizando a 25ª semana do Tempo Comum e celebramos em comunhão com toda a igreja a festa de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E o texto que norteará a nossa reflexão no dia de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 47 a 51, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que essas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com alegrias comemoramos a festa de 3 arcanjos neste dia: Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica, ela, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos protetores e intercessores que do céu vêm em nosso socorro, pois, como São Paulo nos diz, vivemos um constante bom combate. A palavra arcanjo, ela significa anjo principal, e a palavra anjo, por sua vez, significa mensageiro. São Miguel. O nome do arcanjo Miguel possui um revelador significado, em hebraico, que significa o seguinte: quem como Deus? Segundo a Bíblia, ele é um dos 7 espíritos assistentes ao trono do Altíssimo, portanto, um dos grandes príncipes do céu e ministros de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus, enquanto que no Novo Testamento ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua igreja. Já até a segunda vinda do Senhor, estaremos em luta espiritual contra os vencidos que querem fazer de nós perdedores também. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer e não se encontrou mais lugar para eles no céu. São Gabriel. O nome deste arcanjo, citado 2 vezes nas profecias de Daniel, significa força de Deus, ou Deus é minha proteção. É muito conhecido devido à sua singular missão de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista e principalmente anunciou o maior fato histórico. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe: Alegra-te, ó tu que tens o favor de Deus. A partir daí, São Lucas narra no 1º capítulo do seu Evangelho como se deu a encarnação. E São Rafael, um dos 7 espíritos que assistem ao trono de Deus. Rafael aparece no Antigo Testamento no livro de Tobias. Este arcanjo, de nome Deus curou, ou Medicina de Deus, restituiu a vista do piedoso Tobit, e nos demonstra que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém amiga e também importante. Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus. E aqui está então, meus queridos amados irmãos, um pouquinho então da história desses 3 grandes arcanjos de Deus:
tão popular para nós e que muitas pessoas têm a devoção, atribuem então ao cuidado, o patrocínio, a proteção dos seus filhos, netos, a presença dos anjos Miguel, Gabriel e Rafael. E assim nós podemos então perceber que, como o próprio Evangelho de hoje nos diz, nós temos então Lucas, que nesse texto narra para nós a vocação de Natanael. Natanael, que é um homem comum, simples, que estava sentado debaixo de uma figueira e foi então ali abordado por Filipe, onde este lhe disse que havia encontrado o Messias. E Natanael então, no primeiro momento, ele desconfia, ele não acredita. E assim então, Jesus, que conhece o coração, vai olhar para Natanael e vai dizer: eis aí um israelita de verdade. E o porquê disso? Ora, Natanael poderia muito bem ser uma pessoa falsa, como nós encontramos muitas, com o perdão da palavra nos dias de hoje, que fingem uma situação, mas ele não é assim. Ele poderia muito bem dizer para Filipe: tá bom, eu acredito, depois eu vou. Ah, é? Que legal, que bom. Mas, por dentro, estaria ali então duvidando, estaria desabonando aquilo que então Filipe viria a lhe anunciar. Mas não, ele é ali transparente e não finge, porque ele tem dúvida, ele então não tem certeza. E quantas vezes nós também somos assim? E quantas vezes nós não somos transparentes como Natanael? Quantas vezes nós fingimos, forçamos então uma situação para não poder ficar ali, né, em desagravo com a pessoa, para não poder ali questionar certas situações. Então é preciso ser, de fato, aquilo que nós somos, na transparência, na humildade, na simplicidade, porque Deus, ele valoriza isso, porque é uma identidade nossa. Não podemos viver na falsidade. Na frente uma coisa, nas costas outra. É preciso ser claro, como Natanael. E assim então, claro que Jesus vai dizer: olha, antes que Filipe então te visitasse, eu te vi debaixo da figueira. E ele então vai fazer a sua profissão de fé: Rabi, tu és o Filho de Deus. E Jesus vai dizer: olha, você está dizendo isso porque eu disse que te vi? Ou seja, eu mencionei algo que está além da sua realidade, daquilo que então qualquer ser humano poderia ter visto? E aí então Jesus vai além, vai dizer: na verdade, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. E nesse dia que nós celebramos a memória, a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, nós somos então convidados a poder olhar para aquilo que Jesus nos aponta no Evangelho, dizendo o seguinte: com ele o céu está aberto. Novamente nós temos livre acesso ao Pai e poderemos também enxergar coisas grandiosas, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. As maravilhas de Deus acontecendo no meio de nós. Quantas pessoas nos dias de hoje vão dizer que o mundo está num caos, que o mundo está em crise? E é claro que se olharmos com os olhos físicos, é somente isso que nós iremos chegar. Mas quando olhamos com os olhos da fé, que nos ajuda a enxergar além dessa realidade que nós estamos vivenciando, nós poderemos então contemplar o reino de Deus acontecendo na história. E é justamente essa realidade que a primeira leitura de hoje do livro de Daniel nos diz. O profeta então, ele recebe a graça de poder então contemplar uma visão mística. E nessa visão, o que ele contempla? Ele então contempla o julgamento de Deus, um monte de trono, e diante desse trono senta-se um ancião. E diante desse ancião lhe é apresentado como filho de homem, que é lhe atribuído então honra, glória, poder. Ou seja, tudo isso, meus queridos amados irmãos, são atributos de Deus. Então é Deus julgando a história e narra também para nós
através dessa primeira leitura, que Deus, Ele então, é Ele que julga toda a história. É Ele que decreta a sentença. É Ele que vai julgar. Não devemos então estar preocupados com as inconstâncias desse mundo, porque a vitória já nos foi dada no sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro que é apresentado diante desse grande ancião, que para nós, esse Filho do Homem é Jesus Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, nós somos convidados a poder não atemorizarmos diante dessa realidade a qual nós estamos inseridos, que muitas vezes nos amedronta, porque quando nós nos dispomos a poder viver os valores evangélicos, nós entramos em conflitos com muitas pessoas que não concordam, que nos questionam, que não aceitam os valores evangélicos, mas que nós não podemos omitir, não podemos então dar o braço a torcer. É preciso então fazer a nossa parte, que é levar o amor de Deus a todos aqueles a qual o Senhor confiar aos nossos cuidados, para que assim, como o salmista de hoje, possamos também nós sermos anjos na vida dos nossos irmãos. Porque anjo aqui não é somente seres celestes, mas também cada um de nós, quando buscamos viver o Evangelho, colocando a nossa vida em favor dos nossos irmãos, principalmente os menos favorecidos, nós nos tornamos anjos na vida desses nossos irmãos. Como o salmista de hoje nos convida, perante os nossos anjos, vou cantar-vos ao Senhor. Somos convidados então a cantar diante dessa realidade, que nós cremos que é passageira, porque o reino de Deus vai acontecer em nosso meio, na medida que nós nos empenharmos e poder viver tudo aquilo que o Evangelho nos convida, nos chama e nos ensina. Assim, nos tornaremos anjos na vida dos nossos irmãos e poderemos contemplar desde já essa vitória de Deus em nosso meio, que também é a vitória de cada um de nós. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos a intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que nos ajude a poder vivermos a radicalidade do Evangelho, sem esmorecer, sem desanimar, mas na ousadia e na coragem de que Deus, Ele é por nós. E como diz o nome Miguel, quem como Deus? Que nós possamos então confiar plenamente nesse Deus que nos conduz e nos sustenta nessa nossa caminhada de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença, amiga e fraterna, a cada vídeo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo em inscrever-se. Venha fazer parte dessa nossa família. Ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Deixe seu like, seu comentário e ajude-nos a evangelizar, compartilhando esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, postando aí nas redes sociais. Vamos evangelizar, vamos ser anjos de Deus também através desse meio de comunicação social. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.